Olá, alunos e alunas do segundo ano do APSE Eleva de Jundiaí, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Conforme prometido, eu estou neste momento resolvendo os exercícios que eu havia solicitado para que vocês fizessem como tarefa daquela lista de exercícios complementares, que é o número 12, o número 17 e o número 18, ok? Então, para você conferir a resolução, então vamos resolver essas questões. O número 12 fala que 400 ml de solução de hidróxido de cálcio, 0,16 m, esse m significa mols por litro, que é a unidade complementar da concentração molar, são adicionados a 600 ml de solução de ácido clorídrico 0,20 mols por litro. Pergunta-se se a solução resultante será ácida, básica ou neutra. E letra B, qual a concentração molar do sal formado na solução obtida. E letra C, qual a concentração molar do reagente em excesso, se houver. Então, o roteiro para resolver essas questões referentes à mistura de soluções com reação química, no primeiro passo, nós deveremos calcular o número de mols do reagente, que possui a concentração e o volume dado. Só um detalhe importante é que o volume tem que ser expresso em litros. E como eu tenho aqui ambos os volumes em mililitros, então eu vou dividir por 1.000, tá? E vou transformar esses volumes em litros. E como eu tenho a concentração e também tenho o volume dos dois reagentes, isso implica que eu vou calcular o número de mols tanto da base quanto do ácido. Mas antes de calcular o número de mols, então 400 dividido por 1.000, o volume da base em litros é 0,4 litros e o volume do ácido é 600 dividido por 1.000, que vai dar 0,6 litros. Muito bem, agora aqui nós temos disponível o número de a concentração molar e o volume. Agora vamos calcular o número de mols. O número de mols é calculado da seguinte forma: concentração molar, que nesse caso é 0,16 mols por litro, multiplicado pelo volume em litros, que é igual a 0,4 litros. Muito bem, aqui eu vou cancelar o volume litro com litro do denominador com o numerador, e vou multiplicar 0,4 vezes 0,16, e aqui eu tenho o número de mols da base, que é igual a 0,064 mols. Agora vamos calcular o número de mols do ácido. Também da mesma maneira, eu vou pegar a concentração molar, que é 0,20 ou 0,2 mols por litros, e vou multiplicar pelo volume em litros, que é 0,6 litros. Aí eu tenho litros no numerador, então eu cancelo com litros do denominador. E agora eu vou multiplicar 0,2 vezes 0,6. Isso é igual a 0,12 mols do ácido. Muito bem, esse é o primeiro passo desse exercício, que implica no cálculo do número de mols do ácido e da base. Agora, no segundo passo, vamos fazer a reação química entre os reagentes. Vamos fazer aqui do lado, então. A reação aqui é entre o ácido clorídrico, o HCl, e o hidróxido de cálcio. Nós já tivemos a oportunidade de fazer, por diversas ocasiões, essa reação entre um ácido e uma base, através de uma reação de neutralização, formando sal e água. Vamos fazer ela aqui à parte. Nós temos aqui o ácido com um hidrogênio para ser neutralizado, mas a base tem duas hidroxilas para neutralização. Então, quando ocorrer a neutralização, nós vamos fazer isso daqui. Nós vamos juntar o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base
e aqui ocorre a formação de uma molécula de água, e isso que eu estou fazendo chama-se neutralização. Mas a neutralização é do tipo total e não pode sobrar essa hidroxila, mas como eu não tenho mais hidrogênio no ácido disponível, então serei obrigado a colocar mais uma molécula de HCl. E agora o hidrogênio do ácido que eu acabei adicionando vai neutralizar a hidroxila da base. E dessa maneira agora não vai sobrar hidrogênio e nem hidroxila, porque todos serão neutralizados. Aqui está. A formação do sal agora é constituído do cátion proveniente da base, que é o cálcio, e o ânion proveniente do ácido, que é o cloreto. Mas como eu tenho dois íons cloreto, então eu coloco CaCl2. Quando o hidrogênio do ácido combina-se com a hidroxila da base e forma água, dois hidrogênios com duas hidroxilas produzem duas moléculas de água, e nesse balanceamento eu tenho duas moléculas do ácido reagindo para uma molécula da base. Muito bem, aqui acabamos de fazer a reação de neutralização e agora nós vamos fazer a relação estequiométrica, tá? Que é de 2 mols do ácido para 1 mol da base. A seguir eu vou colocar o número de mols que eu calculei aqui inicialmente desse exercício. Aí também eu vou colocar o número de mols do sal, já que no item B ele pede para calcular a concentração molar do sal, e para isso eu preciso do seu número de mols, 1 mol. O número de mols que eu calculei no item A está aqui. Então eu tenho 0,12 mols do ácido e 0,064 mols da base. E aí eu vou calcular o número de mols do sal. Como eu já expliquei durante as aulas para vocês, e mesmo porque vocês também já estudaram isso nos cálculos estequiométricos no ano passado, quando eu tenho quantidade de dois reagentes, muito provavelmente pode ser que nós tenhamos um dos dois reagentes em excesso. E como é que eu faço para descobrir dos dois quem está em excesso e qual é o chamado de reagente limitante? Eu pego e multiplico o número de mols da base pelo número de mols do ácido. Então, 1 vezes 0,12 vai dar exatamente 0,12. E aqui eu vou pegar o número de mols do ácido e vou multiplicar pelo número de mols da base. Eu multiplico cruzado, então 0,064 vezes 2 vai dar 0,128. O 0,128 ele é maior do que 0,120. E o fato desse produto, dessa multiplicação cruzado, indicar que esse 0,128 é maior que o 0,120, indica que dessas duas substâncias, o hidróxido de cálcio é o reagente que está em excesso. E a substância que constitui o chamado reagente limitante, que vai reagir completamente, é o ácido. É o reagente limitante, certo? Então eu vou repetir novamente para vocês que para determinarmos o reagente em excesso e o limitante, basta eu pegar o número de mols da base e multiplicar pelo número de mol do ácido, e depois o contrário, pegar o número de mol do ácido e multiplicar pelo número de mol da base. Analisando os resultados dessas duas multiplicações, o produto maior indica a substância em excesso, e o produto dessa multiplicação menor indica qual é o reagente limitante. Tá, agora eu vou apagar isso aqui, que esse cálculo não será mais utilizado. Isso só tem por finalidade nós determinarmos quem é o reagente em excesso, qual é o reagente limitante, e depois eu não faço mais uso desse raciocínio. Mas agora eu vou fazer o seguinte: eu vou riscar aqui esse número de mols da base, já que ele está em excesso, ok? Muito bem, se ele está em excesso de base, então aqui no item A,
a solução obtida será ácida, básica ou neutra? Faltou o termo básico aqui, né? Resposta: como eu tenho excesso de base, a solução resultante possui caráter básico. Agora ele pede para calcular a concentração molar do sal formado na solução obtida e qual a concentração molar do reagente em excesso. Muito bem, vamos agora determinar a proporção que está ocorrendo quando o número de mols passar de 2 para 0,12. E essa proporção ela é constante tanto para a base quanto para o sal. Para eu descobrir o número que multiplicado 12 dá 0,12, basta eu pegar o 0,12 e dividir por 2. 0,12 dividido por 2 dá 0,06. Então eu pego o 2 e multiplico por 0,06. E isso vai ser igual a 0,12. Como eu descobri esse 0,06, pegando 0,12 dividido por 2 dá 0,06. Mas se eu multiplico a proporção em mols do ácido por 0,06, a proporção ela é constante e eu multiplicarei por 0,06 também o número de mols da base. Quer dizer que 0,06 vezes 1, eu terei aqui a quantidade em mols da base que reage. Então, desses 0,064 mols que ele colocou para reagir, reage 0,06 em mols. Portanto, a diferença do que ele colocou menos aquilo que reagiu vai originar o que está em excesso. Então, nós temos em excesso, quer dizer, a quantidade que está sobrando do hidróxido de cálcio é igual a 0,064 menos 0,06. Então, isso é igual a 0,004 ou 4 vezes 10 elevado a menos 3 em mols. Certo? Isso é o que está sobrando. Agora, eu vou pegar essa proporção e também aplicar na quantidade do sal. 0,06 vezes 1. Aí eu tenho o número de mols do sal obtido. E a quantidade em mols do sal obtido é igual a 0,06, o número de mols do sal. Pronto. Isso me possibilitará fazer o cálculo do item B e do item C. No item B ele pede para calcular a concentração molar do sal. Então eu vou fazer o cálculo aqui do lado direito. Vou apagar isso daqui. E no item B de bola eu vou calcular a concentração molar do sal obtido através do número de mols obtido do sal dividido pelo volume obtido da mistura, que é o volume final. O volume final na qual eu me refiro é a soma do volume da solução do ácido, que é 0,4 litros, mais o volume da solução da base, ou melhor, ao contrário, 0,4 litros da base e 0,6 litros da solução do ácido. Isso dá um total de 1 litro. Então, o número de mols do sal vai ser o número de mols do sal que eu calculei, que é 0,06 mols, e o volume é o volume final, proveniente da mistura da solução da base com o ácido. E aqui eu tenho, então, a concentração molar do sal, expresso na forma de notação científica, 6 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro ou molar, ou simplesmente aquele M que vocês já estão habituados a encontrar nas resoluções. E por fim, no item C, vamos calcular a concentração molar do excesso. A concentração molar do excesso é calculado através da razão. Número de mols do excesso é o que está sobrando, o que não foi consumido, dividido também pelo volume final. O volume final é proveniente, como eu disse,
da soma do volume da solução da base com o do ácido. O número de mols do excesso está aqui, é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol, e o volume final é igual a 1 litro também. Muito bem, então aqui nós teremos a resposta para o item C. A concentração molar do excesso obtido é igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litros. Tudo bem? Tudo certo? Entenderam essa resolução? Se houver alguma dúvida, você pare o vídeo, volte, assista novamente, e se mesmo assim não ficar claro, eu estou à sua disposição, é só você me procurar. A questão número 17 da sua tarefa também, que eu tinha pedido para vocês fazerem na semana passada, é um exercício que envolve o cálculo da titulação ácido-base. Titulação é uma operação na qual se adiciona uma solução padrão, que é o titulante, gota a gota, a solução problema contendo a substância a analisar, que é o titulado, até o término da reação evidenciada por uma substância indicadora, como por exemplo o indicador ácido-base fenolftaleína, que em meio ácido é incolor e meio básico é vermelho. Então eu sei que aqui nesse frasco Erlenmeyer eu tenho aqui uma base, porque essa solução tem uma coloração vermelha, e essa é característica de uma base na presença da fenolftaleína. Numa solução atípica, titulou-se 10 ml de solução de ácido sulfúrico, gastando um volume de 20 ml de hidróxido de sódio de concentração igual a 0,1 mols por litro. Então, a solução que eu tenho, o volume gasto e a sua concentração constitui o titulante. Então, eu sei. Eu peguei essa figurinha aqui só para ilustrar o exemplo da titulação, tá? Mas nesse caso aqui, a base está na bureta e o ácido está no Erlenmeyer, portanto o Erlenmeyer deveria estar incolor, transparente a sua solução. Mas eu só peguei isso para ilustrar, tá bom? Não se preocupem com isso. Então eu tenho aqui a solução de hidróxido de sódio como sendo titulante, porque eu tenho a sua concentração igual a 0,1 mol por litros. E foi gasto para neutralizar o volume do titulado, que é o ácido, um volume de 20 mililitros. Eu já vou aproveitar e transformar esse volume para litros, multiplicando por 10 elevado a menos 3, isso corresponde a 20, o mili equivale na potência da base 10 a 10 elevado a menos 3 litros. E ele pede para eu calcular a concentração do ácido sulfúrico no titulado, cujo volume do ácido sulfúrico é 10 mililitros. Muito bem, então aqui, essa solução nessa figura tem que ser incolor, porque aqui é um ácido, né? E ácido na presença da fenolftaleína fica incolor. Mas eu peguei essa figura só para eu ganhar tempo e não precisar desenhá-la para montar o esquema da titulação para vocês, tá? Não se preocupem. Então aqui o ácido sulfúrico, ele tem uma concentração incógnita, na qual eu quero calcular ela, mas sabe-se que o volume desta solução desse ácido é igual a 10 mililitros, que equivale a 10 vezes 10 a menos 3 litros. Muito bem. O esquema para eu resolver um exercício de titulação é exatamente igual ao esquema usado para fazer um exercício envolvendo mistura de soluções com reação química. Ou seja, no primeiro passo, eu tenho que calcular o número de mols do reagente, que tem a concentração e o volume dado, que aqui no caso é o meu titulante, que é o hidróxido de sódio. Muito bem, então aqui eu vou calcular o número de mols do titulante. No caso, o titulante é a substância na qual possui a concentração, que é 0,1 mol por litros,
e multiplicado pelo volume em litros, 20 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Agora eu cancelo litros do numerador com litros do denominador e multiplicando eu acabo determinando o número de mols do titulante, que vai neutralizar o ácido. 0,1 vezes 20 é igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 3 é o número de mols da base. Muito bem. Agora, para que eu possa calcular a concentração molar do ácido, eu vou precisar do número de mols do ácido, porque a definição da concentração molar é igual ao número de mols pelo volume. Como eu já tenho o volume para calcular a concentração molar, eu preciso do número de mols do ácido, que vai ser neutralizado por esse número de mols da base. E a seguir, no passo seguinte, eu vou fazer a reação entre o ácido e a base. O ácido é o H2SO4. A base é o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Como vocês podem ver, eu já fiz isso pelo menos umas 4 vezes nas aulas anteriores. O ácido tem 2 hidrogênios, como a base só tem uma hidroxila, e eu preciso de 2 hidroxilas, portanto, eu utilizarei 2 compostos NaOH, e com isso a fórmula do sal será o Na2SO4 mais 2 moléculas de água, porque são 2 hidrogênios do ácido, 2 hidroxilas da base, formando 2 moléculas de água. Ok? E o que nos interessa neste caso é a relação estequiométrica, que é 1 mol do ácido reagindo com 2 mols da base. Agora, eu vou colocar o número de mols da base que eu determinei, é o da base, sim, NaOH, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols, e com isso eu vou determinar o número de mols do ácido, que é igual a X. E é justamente esse número de mols do ácido que eu precisava aqui para achar a concentração molar e assim encerrar esse exercício. Aqui eu posso verificar que de 2 para 1, o número de mol de 2 para 1 ele foi reduzido pela metade, e guardando a proporção, já que a lei de Proust diz que a proporção ela é constante, consequentemente o número de mols aqui na linha inferior também será reduzido pela metade, e assim encontramos que o número de mols do ácido, que será neutralizado por esses 2 vezes 10 a menos 3 mols da base, reduzido pela metade, aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Perfeito? Ok. Agora praticamente esse exercício já acabou, né? Porque para calcularmos a concentração molar do ácido, aqui está, eu precisava do número de mols, que agora eu já tenho o número de mols, foi o que eu acabei de calcular, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols, dividido pelo volume da solução ácida, que é igual a 10 mililitros, ou 10 vezes 10 elevado a menos 3 litros. O 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 3 dá 1. E por fim sobrou 1/10, ou seja, 0,1 mol por litros. Aí está a nossa resposta final. Calcule a concentração molar do ácido sulfúrico a ser neutralizado nessa titulação por um volume de 20 ml de hidróxido de sódio, 0,1 molar. A concentração é igual a 0,1 mols por litro, ok? Muito bem. Por fim, esse exercício também que eu pedi para casa, o número 18, ele é muito legal. Ele resume praticamente todo esse tópico
que se refere à diluição, mistura de soluções sem reação química e mistura de soluções com reação química. Um estudante tem à sua disposição no laboratório água destilada e as seguintes soluções aqui estão mencionadas. Agora eu vou fazer um esquema para responder cada item. No item A, eu vou misturar o conteúdo dos frascos 2 e 3, sendo que o frasco 2 tem ácido sulfúrico, o frasco 3 também tem ácido sulfúrico, portanto é um exercício que trata-se de mistura de soluções sem que ocorra reação química. Eu vou fazer o esquema e olha só como é que vai ficar. Pronto, já montei o esquema, ficou assim. Eu tenho 100 ml de solução de ácido sulfúrico 1 molar, que eu deverei misturar com 100 ml de solução de ácido sulfúrico 3 molar. E ele pede para calcular a concentração do ácido sulfúrico na solução resultante, que eu vou chamar de molaridade final. Esse aqui é a molaridade da solução 2, esse é o volume da solução 2, essa é a molaridade e o volume da solução 3. Eu vou calcular a molaridade da solução resultante, mas eu sei que o volume final vai ser obtido pela soma dos volumes das soluções 2 e 3, ou seja, 100 com mais 100, e o volume final é igual a 200 mililitros. Muito bem, a fórmula que nós demonstramos em aula para você calcular a concentração molar da solução resultante é, na verdade, uma média aritmética das soluções que você está misturando. Então, vai ser molaridade vezes o volume da solução 2, mais a molaridade multiplicado pelo volume da solução 3. Isso será dividido pelo volume final. Tá? Dessa maneira que eu vou realizar o cálculo para calcular o valor que corresponderá à média aritmética das duas soluções que eu estou misturando, e como se trata de uma média, evidentemente que nós vamos encontrar como resposta um valor entre 1 e 3 mols por litro. Ok, então vamos substituir aqui os dados e calcular essa concentração molar. A concentração da solução 2 é 1 molar, 1m, eu vou abreviar aqui, multiplicado pelo seu volume, aqui eu posso deixá-lo em mililitros, não tem problema, ou se eu preferir transformar em litros também, sem problemas, porque depois eu vou cancelar a unidade de volume, mais a molaridade da solução 3, que é 3 molar, multiplicado pelo seu volume, que é 100 mililitros. Isso dividido pelo volume final, que é 100 mais 100, que é igual a 200 mililitros. Muito bem, então nesse caso aqui, multiplicando 1 molar vezes 100, vai ficar 100 molar vezes mililitros. Mais 3 molar vezes 100, vai ser 300 molar vezes mililitros. Isso dividido por 200 mililitros. Então, somando aqui, eu terei 100 molar vezes mililitros, mais 300 molar vezes mililitros, isso é igual a 400 molar vezes mililitros. Isso será dividido pelo volume final, que é 200 mililitros. Como eu disse para vocês, não importa se o volume aqui é mililitros ou litros, porque eu vou cancelar as unidades de volume, como eu disse. Aqui eu posso simplificar, né, os 2 zeros do numerador com os 2 zeros do numerador, e assim encontramos a nossa resposta final, que é a concentração proveniente da mistura dos frascos 2 e 3, vai originar uma solução cuja concentração está entre 1 e 3 molar. Resposta, 2 mols por litro. 2 mols por litro é a resposta do item A. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Sossegado? Se não ficou muito claro, você pausa o vídeo, volta, assista novamente. Qualquer dúvida, mesmo assim, você me procure ou tire a sua dúvida mandando informação para eu te ajudar. No item B, ao misturar o conteúdo dos frascos 1 e 3,
Determine o caráter da solução resultante, se é ácido, básico ou neutro, e a concentração molar do excesso. Então eu vou agora montar para vocês o esquema e em seguida nós já vamos resolver. Olha como que vai ficar o esquema então. Pronto, olha como que ficou. Ao misturar o conteúdo dos frascos 1 e 3, o frasco 1 tem 300 ml de solução de hidróxido de sódio 5 mols por litro, aqui está. O frasco de número 3 tem 100 ml de solução de ácido sulfúrico 3 molar. Ah, bom, esse exercício é diferente do anterior, né? Porque aqui nós temos uma mistura de soluções, sendo uma solução é uma base e outra solução é um ácido, e aqui vai acontecer uma reação entre o ácido e a base. E aqui na solução resultante, ela tem o caráter ácido, básico ou neutro. Bom, então aqui ela poderá ter um caráter ácido, básico ou neutro. E nós vamos fazer a determinação do caráter usando aqueles passos utilizados para a resolução de um exercício onde ocorre uma mistura de soluções com reação química. Mas com certeza absoluta a solução resultante, essa solução final, terá um volume de igual a 300 mais 100, que vai ser igual a 400 mililitros. No exercício anterior, naquele cálculo da média, eu poderia usar o volume em mililitros, mas aqui eu não posso usar volume em mililitros, porque eu tenho que calcular o número de mols, e esse número de mols eu tenho que usar o volume obrigatoriamente em litros. Para eu passar o volume de mililitros para litros, eu vou dividir por 1.000, 300 dividido por 1.000 dá 0,3 litros, 100 dividido por 1.000 vai dar 0,1 litros, e 400 dividido por 1.000 vai dar 0,4 litros. Esse aqui é diferente, né? Eu tenho que calcular o número de mols através do produto da concentração molar, que é 5 mols por litros multiplicado pelo volume. Só que para eu cortar litros aqui do denominador, o numerador tem que estar em litros também, por isso que eu transformei o volume de mililitros para litros. Cancelo o litro do denominador com o numerador, e aqui eu tenho o número de mols da solução de hidróxido de sódio, que é 5 vezes 0,3 é igual a 0,15, é o número de mols da base. Agora eu vou calcular o número de mols aqui da solução 3, que é constituída de ácido sulfúrico, através do produto da concentração molar, que é 3 mols por litros, multiplicado pelo volume em litros, que é 0,1. Eu cancelo litros do denominador com o numerador, e desta maneira eu tenho o número de mols do ácido da solução 3, que é igual a 0,3, ou 0,30, como queira, em mols. Muito bem. Depois que realizarmos o cálculo do número de mols da base do ácido, agora vamos fazer a reação entre o ácido sulfúrico, H2SO4, e o hidróxido de sódio, NaOH. Eu posso colocar o NaOH mais o ácido sulfúrico, a ordem aqui não importa, não vai alterar. Bom, nesse caso, a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, mais uma vez, vai originar o sal chamado sulfato de sódio, que é o Na2SO4. Quando o hidrogênio do ácido junta-se à hidroxila da base, forma água e 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, portanto eu preciso de 2 compostos da base, e 2 hidrogênios com 2 hidroxilas formam 2 moléculas de água, e o que nos interessa está aqui, ó. O que nos interessa é a proporção em mols do ácido. 1 mol do ácido requer na neutralização 2 mols da base. Agora eu vou colocar o número de mols que eu calculei dos 2 reagentes, do ácido e da base. O número de mols do ácido é 0,3 mols e o número de mols da base é 0,15. Muito bem, agora como é que eu faço para descobrir o excesso?
ou se há excesso, né? É muito simples. Eu vou pegar o número de mols da base e multiplicar pelo número de mols do ácido. Então, se eu multiplicar 2 vezes 0,3, isso é igual a 0,6. E aqui eu vou fazer o contrário, eu vou pegar o número de mols do ácido e multiplicar pelo número de mols da base. 1 vezes 0,15 vai dar 0,15, e eu faço essa multiplicação para concluir que 0,6, 0,60, né, é maior que 0,15. E como esse 0,6 é maior que 0,15, portanto, essa solução ela tem excesso de ácido. Logo, eu posso concluir que o hidróxido de sódio é o reagente limitante. Certo? O ácido é a substância que está em excesso, pois quando eu fiz essa multiplicação cruzado, ele originou o produto maior. Então, a primeira parte dessa questão, item B, pergunta: a solução resultante tem caráter ácido, básico ou neutro? Resposta: a solução resultante possui caráter ácido. Agora ele pede também para eu calcular a concentração do excesso, se houver. Muito bem, agora que eu já sei que o excesso é do ácido, então eu vou agora apagar isso daqui, que é aquele esquema que eu usei para verificar o reagente em excesso. Eu já usei isso e não vou precisar usar novamente, então por isso eu estou apagando, para deixar o meu exercício mais limpo, menos poluído. Ok, agora vamos fazer o seguinte: como o nosso ácido está em excesso, logo eu vou riscá-lo aqui, né? Para eu não correr o perigo de fazer o cálculo da proporção em função do excesso. Qual é a proporção que eu estou usando aqui? Então eu vou pegar a proporção através do hidróxido de sódio, que é o reagente limitante. Muito bem, aqui de 2 para 1, nós percebemos que de 2 para 1 o número de mols foi reduzido pela metade. 2 dividido por 2 dá 1. Então, se essa proporção ela for constante, logo o número de mols aqui também vai ser dividido pela metade. 0,15 dividido por 2, eu tenho o número de mols do ácido que reage. Então, eu vou escrever aqui, ó, reagem. 2 para 1, reduz o número de mol pela metade, e aqui 0,15 dividido por 2 é igual a 0,075, o número de mols do ácido que reage completamente. Mas ele colocou 0,3, portanto a diferença, o 0,3 que ele colocou para reagir, menos o 0,075 que reagiu, é o que está sobrando, é o que está em excesso, ou seja, 0,225. Isso é o que sobrou, portanto, isso é o que está em excesso. Esse número de mols de excesso é que permite que eu calcule na sequência o que ele pede, que é a concentração molar do excesso. Aqui está. A concentração molar do excesso será calculado através do número de mols do excesso dividido pelo volume final, né? O volume final, porque justamente o excesso só foi originado por conta da mistura do ácido com a base, né? E quando eu misturei o volume do ácido com o volume da base, portanto o volume resultante da solução é 0,4 litros. O número de mols do excesso é igual a 0,225 mols, dividido pelo volume final, que é 0,4 litros. Muito bem, quanto que vai dar? 0,225 dividido por 0,4. A concentração molar da solução resultante é 0,5625 mols por litros. Tá ok? Aqui está, então, a segunda parte da resposta desse item B.
ele pede para responder se a solução resultante tem caráter ácido, básico ou neutro. Eu descobri que temos excesso de ácido, portanto a solução é ácida. E para, na sequência, descobrirmos a concentração molar desse excesso, eu pego, primeiro, aplico a proporção de 2 para 1, o número de mol foi reduzido pela metade. A metade de 0,15 é 0,075, é o que reage. E isso subtraído do total, que é 0,3. Então eu tenho que 0,3 menos 0,075, eu tenho o número de mols que está sobrando, eu peguei ele, dividi pelo volume final e por fim calculamos a concentração molar resultante do excesso, ok? Aí está então a resolução desse exercício do item B. Para finalizarmos, o que ele pede aqui na letra C? Vejamos, ele pede calcule o volume de água que deve ser acrescentado à solução do frasco 1, a fim de transformá-lo em solução aquosa de hidróxido de sódio meio molar. Eu vou montar então o esquema. Eu tenho aqui a solução do frasco 1, aqui está, 300 ml de hidróxido de sódio 5 molar. Eu vou colocar água para diluí-lo, a fim de que a concentração de 5 passe para 0,5. Quanto de água eu tenho que colocar? Vamos fazer o esquema dessa resolução. Observe como que vai ficar. Voltamos. Aqui está. Quanto de água eu devo acrescentar na solução 1? Concentração 5 mols por litro, cujo volume é 300 ml, a fim de que a concentração final seja de meio molar. E quanto de água eu tenho que colocar? Esse exercício envolve a diluição, né? Muito simples. Quando eu coloco água, o volume da solução vai aumentar e a concentração vai diminuir, indicando que na diluição concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. A concentração de 5 para 0,5 ficou 10 vezes menor. Consequentemente, como o volume é inversamente proporcional, então se a concentração fica 10 vezes menor, o volume fica 10 vezes maior, ele passa de 300 para 3.000. Mas ele pede o volume exatamente de água que foi acrescentado, que é a diferença, 3.000 menos 300. Resposta, ele adicionou 2.700 ml de água. Esse exercício de diluição eu posso usar, dependendo dos valores numéricos, apenas o raciocínio eu já resolvo. Mas agora eu vou provar tudo isso para vocês, fazendo o cálculo através da formulinha da diluição que foi demonstrada em sala de aula. M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Só que o M2 V2 vai ser a molaridade e o volume final após a adição de água, certo? Primeiro passo, eu tenho que calcular o volume final, e depois do volume final eu vou subtrair do inicial, e a diferença é o volume de água que eu coloquei. A concentração molar da solução 1 é 5 mols por litro, vou colocar 5m. Aqui nessa fórmula eu posso usar o volume em mililitros, porque depois eu vou obtê-lo em mililitros mesmo, não há necessidade de deixá-lo em litros. Só quando eu tenho que calcular o número de mols, como no exercício anterior. Como não é esse caso, eu tenho que calcular o número de mols, não preciso fazer isso, então eu posso deixar o volume em mililitros mesmo. A concentração molar final é meio molar, ou meio mol por litro, e aí eu vou calcular o volume final. Esse volume final vai ser obtido da seguinte maneira: 5 molar vezes 300 mililitros multiplicado por meio molar. O molar aqui do numerador eu cancelo com o molar do denominador. Esse 5 dividido por 0,5 vai ser exatamente igual a 10. E conforme a nossa previsão feita inicialmente, o volume final é 10 vezes 300, que é igual a 3.000 mililitros. Não é a resposta final, porque a resposta final ele quer o volume de água que vai ser acrescentado na solução 1, a fim de torná-la com concentração meio
mol por litro. E o volume de água vai ser calculado assim: volume final menos o volume da solução inicial antes da diluição. Agora sim, dessa maneira eu calculo a resposta final. A resposta final é o volume de água que foi acrescentado, obtido da seguinte maneira: o volume final é 3.000 menos o volume inicial, que é de 300. Resposta: o volume de água que foi acrescentado nesta solução inicial a 5 molar, a fim de deixá-la com concentração meio molar, é 2.700 mililitros. Olha, eu espero que somente este último exercício tenha ajudado a vocês a revisar toda esta parte referente às operações de diluição. E esse exercício envolve as 3 operações: a diluição, a mistura de soluções com reação química e a mistura de soluções sem reação química. Com isso, finalizo então a resolução dos exercícios dessa tarefa, que assim eu solicitei. Desejo a todos boa sorte, bons estudos, e qualquer coisa me procure. Boa semana a todos.